Olá, feliz dia, um dia abençoado para todos nós. Para ajudá-lo a cultivar boas emoções no seu dia a dia, está no ar o programa Seite Onoye, o modo feliz de viver em harmonia com a natureza. Muito obrigada. E hoje, os preletores Ennio Masaki'hara e Heitor Miyazaki miram suas sabedorias à luz da Seite Onoye para o tema Antepassados no dinâmico formato de perguntas e respostas. O amor tudo cura. Traz exemplos verídicos que mostram qual é a espécie de amor que salva as pessoas de todos os sofrimentos. Com assuntos profundos esclarecidos com palavras simples, essa obra ensina, por exemplo, como transcender o karma. Por que se consegue superar o karma? Porque o homem é originariamente filho de Deus, perfeito, harmonioso, dotado de liberdade absoluta. Se você deseja adquirir este livro, basta você ligar 0800 770 2600, acessar o site www.sni.org.br/livraria virtual ou numa sede da Seite Onoye mais próxima de você. Acompanhe agora vários esclarecimentos sobre a importância de manifestarmos amor e gratidão aos nossos antepassados. É o especialíssimo encontro para perguntas e respostas entre os preletores Ennio Masaki'hara e Heitor Miyazaki. Muito obrigado, é a Seite Onoye trazendo respostas para você. E se você tem algum problema na tua casa, escreva para a gente, sni@sni.org.br, que você estará recebendo também aí uma orientação por e-mail dos ensinamentos, através dos ensinamentos da Seite Onoye. Então, qualquer dúvida, pergunta a fazer, sni@sni.org.br. E hoje aqui no quadro de perguntas e respostas, no programa de hoje, né, de perguntas e respostas, professor Heitor Miyazaki. Tudo bem, professor? Muito obrigado. Muito obrigado, bem, hein? Tudo bem, graças a Deus. Tudo em paz? Tudo em paz, graças a Deus. São Paulo? São Paulo agora vai, novo Murici, agora vai. Professor, uma pergunta. Rio Bonito do Iguaçu, do Paraná. Via e-mail, meu marido gosta muito de beber e isso já está ficando quase um vício. Todo dia ele bebe. O meu sogro também gosta muito de beber. A avó do meu marido, mãe do meu sogro, que já é falecida, também bebia muito. Ela, inclusive, quando já estava enferma por causa do álcool, pedia ao meu marido que na época, olha só, hein? Pedia ao marido que na época era criança para ele levar bebida escondido para ela. E ela quer saber, professor, o que ela tem que fazer para acabar com essa bebedeira toda na casa dela. Ela é lá de Rio Bonito do Iguaçu, do Paraná. Bom, isso é fácil porque basta compreender que uma pessoa, ao deixar o corpo carnal, a individualidade da pessoa continua. E o músico, quem foi músico na Terra, continua ligado à música no mundo espiritual. Quem era pintor, continua pintando lá no mundo espiritual. E da mesma forma, os desejos que a pessoa tinha, as preferências continuam. Não significa que vai apagar, vai perder toda a personalidade. A personalidade da pessoa continua. Então tem muitos casos de pessoas que faleceram doentes, continuam doentes no mundo espiritual, e essa doença é transmitida para a pessoa com que essa pessoa, esse espírito, acaba se aproximando, influenciando essa pessoa. A bebida é a mesma coisa também. Então, como eles não têm corpo para beber, não tem corpo carnal, não tem como beber, mas o desejo de beber está muito forte, então ele se aproxima. Tem um livro que não está traduzido, do fato que aconteceu na Inglaterra. Uma moça saiu do trabalho, eu vou para tomar um drinquinho de uísque, e só que ela entrou no bar, estava um espírito que estava desejoso de beber e se aproximou dela, bebeu uma, duas, três, foi bebendo, né? Então, na realidade, não era ela que estava bebendo, era uma pessoa que tinha o desejo de beber. Então, no caso aí está muito claro, a avó, né, a sogra, a avó do marido. A avó do marido que bebia. Olha, tem uns casos que aconteceram, até um caso de um rapaz que ele bebia na hora do expediente e estava até para ser demitido. E o pessoal chamou a atenção, falou, ele falou, não, eu vou melhorar, eu não conseguia melhorar. E já definiu que ia mandar embora. Falando, se mandar embora, deixa eu conversar com ele. Falei, não, mas já está definido. Vamos procurar salvá-lo primeiro, antes de puni-lo. E eu falei, gostaria que ele viesse conversar conosco. E a esposa também. Eu perguntei para ele, na sua família tinha pessoal alcoólatra? Ele falou, tinha. Minha tia e meu primo, filho dessa tia. E quando eu era garoto, bem semelhante a essa história.
ela pedia para eu comprar garrafa de cachaça no bar. Eu ia comprar e eu tinha apenas 10, 12 anos. Então ele que ia comprar. E ela morreu bem assim, com vício do álcool. E eu falei, então faça uma oração à parte, né, para essa tia, para esse primo. Nunca mais colocou uma gota de álcool na boca, nunca mais. Na Bahia tinha uma senhora que bebia uma garrafa de cachaça todos os dias. E ela aprendeu a fazer oração dos antepassados. Só que ela ofereceu uma dose. Além da água, colocar na água, como, né, oferecemos antepassados, colocou uma dose de cachaça. Nunca mais bebeu. O pai era alcoólatra, tio era alcoólatra, o avô era alcoólatra, gostava de bebida. Quando ela ofereceu, o amor de oferecer fez com que ele saciasse à vontade, e em seguida ela leu a Sutra, chuva de néctar da verdade. Acabou o problema, né? Então fazer a mesma coisa. E também recomendo que ouça e pratique o CD O Poder da Oração. Não veja o marido como viciado, veja o marido como filho de Deus. E pratique do jeito que está lá, que ali tem exatamente um exemplo de uma senhora de São Paulo que sofreu 20 anos com o vício do filho. Quando ela praticou aquilo que eu mencionei, vendo o filho como filho de Deus e não como viciado, o filho largou o vício. Muito obrigado. Todo dia 2 de novembro, a Seite no Brasil realiza a cerimônia em memória dos antepassados, né? Não só no dia 2, mas dia 2 é no Brasil todo, nas academias, nas regionais. Qual que é a importância de uma cerimônia dessa para os espíritos que são lembrados através dos seus descendentes e os escreve naquele registro espiritual, professor? Você lembra daquele caso que aconteceu com um senhor de São José do Rio Preto, Marco Antônio de Pádua? Da muleta? Da muleta. Né? E ele conheceu o Seitione pela televisão. Na segunda reunião que ele foi, estava se falando da caravana para ir para Ibiúna, onde seria a festividade de São Antônio Roso. Na parte da manhã seria a oração dos antepassados, na parte da tarde uns anjinhos anônimos. Terminou a parte da manhã, ele foi no sanitário, saiu do sanitário, conversando com os amigos. O que ele falou? Está faltando uma coisa, está faltando uma coisa. Olhando para lá, o que está faltando? Minhas muletas, esqueceu no sanitário. Foi quando se deu conta de que estava curado, porque de manhã os antepassados dele receberam as orações. As pernas simbolizam os pais antepassados. Os antepassados que estavam sofrendo se iluminaram e ele, consequentemente, se deu conta que estava curado quando foi no banheiro, quando saiu andando sem as muletas, né? Então, isso mostra o benefício que traz, a paz, a harmonia que gera na família quando as pessoas têm esse amor para os antepassados. Por isso, os benefícios são muitos e muitos. Cura de doenças, né? Casos principalmente como citamos agora há pouco de pessoas que tem antepassado que morreu o avô morreu de câncer, não sei o quê, e o pai morreu de câncer, e o filho está com o mesmo câncer, mesma doença que o pai e o avô tinham. Então isso daí na realidade, quando esses antepassados se iluminam compreendendo a verdade, a doença desaparece. Então os benefícios são inúmeros, além da prosperidade que começa a acontecer na família, porque os antepassados que foram salvos, saíram lá do purgatório do umbral e foram encaminhar para o lugar iluminado, eles passam a ajudar a retribuir o benefício recebido, ajudando esse descendente que o ajudou nas orações. Dia 2 de novembro, além dessa cerimônia que a Seitione promove, né, para os seus adeptos e não adeptos, é uma cultura nossa aqui, irmos também no cemitério, levar flores, limpar o túmulo, acender uma vela. Esse ato também de ir lá no cemitério, levar uma flor, acender uma vela, limpar o túmulo, para os espíritos dos antepassados também é gratificante, é importante. Muito importante. É super importante. Então, você tem uma ideia, eu estava na Espanha, tinha uma senhora chamada Trini, inclusive ela veio para o Brasil para cantar os hinos, gravar os hinos da Seitione em espanhol. E fui lá para dar aula para dirigentes, né? E ela escrevia tudo que eu falava. Se eu espirrasse, ela escrevia, atim, tanto que ela não perdia uma palavra que eu falava. Mas sempre triste, carrancuda. E no domingo à tarde eu fiz uma palestra geral e ela entra sorridente, com o olhar brilhante. Todo mundo falou, o que aconteceu com a Trini? Parecia outra pessoa. Alegre, sorrindo. Pela primeira vez as pessoas estavam vendo a Trini sorrindo. Trinidad é o nome dela, né? Sorrindo. Aí o que aconteceu? Depois de 30 anos, hoje de manhã, domingo de manhã, eu fui lá visitar os meus antepassados, limpei, levei flores. Já mudou a fisionomia dela. Quem que estava triste não era ela. Eram os antepassados que estavam esquecidos. Dia seguinte, ela levou o pai para tomar
2 aplicações de insulina, porque o pai dela estava com diabetes. O médico examinou e falou, Trini, não traga mais seu pai aqui. Ele não tem diabetes, sumiu a diabetes, né? Então os benefícios são muitos e o rosto dela mudou, tudo mudou na vida dela quando ela passou a dar um antepassado. Então é fundamental, não somente o antepassado da linha vertical, os antepassados da linha colateral também, viu? Colateral também. Eu lembro que quando eu ajudava o meu pai no armazém, tinha um senhor que vivia sozinho, era separado da esposa, né? E vivia num quartinho. Então minha mãe fazia a janta, eu levava a janta, deixava como ele andava de bengala, então eu colocava a marmita dentro do quartinho dele. E um dia eu fui levar meus pais para pescar, isso faz tempo já. E quando minha mãe e meu pai, eles entraram no carro, eu falei para minha mãe, eu sonhei com o Cachimbo. Cachimbo era o apelido dele, né? E como é que ele está? Ela falou assim, você não sabe que ele morreu? E eu falei, não sabia. No sonho ele veio com uma expressão muito triste, com a bengala na mão. Aí providenciei um registro para ele, porque eu conhecia, né, amigo, e fiz um registro em nome dele. Depois eu tive outro sonho, mas não dele triste com a bengala, mas ele alegre, sorridente, com uma mesa farta de comida, ou seja, ele estava passando fome no mundo espiritual e aquele sonho simboliza, eu não passo mais fome, porque eu estou recebendo as orações e com aquele sorriso assim, alegre, vestido de branco, estou feliz em outro lugar, graças às orações do registro que eu tinha providenciado para ele, né? Tem outro caso também de uma moça que ela estava com um problema no ombro, foi no médico, o médico falou que tem que fazer cirurgia. Isso foi em Biúna. E ela morava em Mogi das Cruzes. Eu falei, como é ombro, é colateral, algum tio, o tio-avô do seu pai que morreu tragicamente ou morreu de uma forma muito triste. Veja com o seu pai e sua mãe se eles sabem de algum caso. E ela ligou para Bauru, que é a cidade onde os pais moravam, né? Falou, mãe, pergunta para o papai se tem algum tio dele, tio-avô que morreu tragicamente, morreu de uma forma muito triste, e daqui meia hora eu volto a ligar para a senhora. E meia hora depois ela ligou e falou, tem sim, papai lembrou de 2 tios, um deles foi encontrado à beira da fazenda com as mãos amarradas, ele morreu de tanta paulada que levou nas costas e morreu com hemorragia interna. E ela colocou o nome desse tio, e o pai dela tinha as mesmas dores também, só que o pai dela fez a cirurgia, mas as dores não desapareceram. No dia seguinte eu estava tomando café, refeitório lá da academia, e ela vem, professor, não quero incomodar, não era para pedir orientação, não, só, eu não aguento, não estou resistindo para contar uma coisa maravilhosa que aconteceu. O que aconteceu? Ontem, quando terminou a oração dos antepassados, as dores sumiram, né? E ela tinha colocado o nome, que a mãe lembrou, o pai lembrou do nome dos tios, colocou o nome, as dores sumiram. Então eu falei, se sumiram as dores do seu ombro, sumiram também do seu pai, porque é o mesmo tio. E exatamente isso que aconteceu. Aí o pai começou a fazer um movimento que não podia fazer antes, as dores da filha e do pai sumiram, porque esse tio que morreu com paulada nas costas, muitas pauladas, né, se iluminou e parou de sofrer. Maravilhoso, hein? Lembrando mais uma vez então a todos, www.sni.org.br. Através do site você pode fazer perguntas ou através do e-mail, né? sni@sni.org.br, mas através do site www.sni.org.br/livraria virtual, você pode ter então acesso aos livros que falam desse assunto sobre antepassados. Entre os livros, Melhore Seu Destino Orando pelos Antepassados, ou Alegria de Cultuar ou de Orar pelos Antepassados, e também o livro Pela Paz dos Anjinhos. Professor, mais uma pergunta aqui. Faço orações diariamente aos antepassados, porém tenho sonhado muito com a minha mãe, que já partiu para o mundo espiritual. No último sonho, ela estava em uma igreja cheia e lia um livro de capa preta. Logo depois, ela estava em uma escola estudando e quando terminava a aula, todos acendiam uma vela. Isso também acontece no mundo espiritual? Isso acontece no mundo espiritual? Acontece, esse livrinho de capa preta é a Sutra que ela estava lendo, viu? Ou então aquele livro Preleções sobre a Sutra Sagrada, que é de capa preta, que é um estudo mais profundo da Sutra Sagrada da Seichonoye. Isso acontece e por isso que as orações antepassadas precisa ser sempre no mesmo horário, porque eles têm esse tipo de atividade no mundo espiritual.
Então, isso realmente acontece. Falando em horário, por exemplo, primeiro, tem um horário assim que é proibido ler a sutra para os antepassados? Porque tem pessoas que falam assim, não, aí meia-noite, pode, não pode? Pode, não tem problema. Tá. Né? E se o seu antepassado for japonês? É meio-dia lá. Não tem esse negócio de horário, não. Qualquer hora que ela pode. Tem gente que trabalha em turno e só pode fazer orações nessa hora. Não existe esse negócio. Não. É só combinar um horário e beleza. Essa é superstição. Tem gente que é supersticioso, tem gente que tem muita simpatia. Você sabe o que é simpatia, né, Inês? Você liga a tia e concorda com a tia. Sim, tia. É simpatia. Simpatia. Tá. Outra pergunta, professor. Fui orientada para não ler a sutra no cemitério, mas fiz isto em 2 cemitérios diferentes e no momento estamos passando por muitas dificuldades, tanto financeira quanto de relacionamento. Estamos perdendo tudo que temos, inclusive a nossa casa. Será que tudo isso se deve à leitura de sutra sagrada no cemitério? Não, não foi isso. Se tivesse, não aconteceu, mas é bom não continuar fazendo isso, porque nos cemitérios habitam os espíritos ainda de cor vermelha, aqueles espíritos que ainda estão no estágio ainda inferior, né, que tem muito apego. E se tivesse tido uma influência espiritual, a pessoa estaria sentindo um mal-estar muito forte, mas não foi o que aconteceu, não. Apenas o que está necessitando é você ler a sutra com mais amor e carinho em casa, 2 vezes por dia, chuva de néctar, palavras do anjo, e mudar o foco do pensamento que está um pouco negativista, né? Por isso que é importante ler livro como Convite à Prosperidade, volume 1, volume 2, os 2 volumes, leia, releia. Aliás, eu estive semana passada em Xanxerê, né? Um abraço a Xanxerê. E lá em Chapecó, hoje é deputado Altair, preletor da Seitonê, e ele estava numa situação financeira difícil e foi para a Academia Santa Teca com dinheiro emprestado. E surgiu uma pergunta, né? Uma pessoa uma pergunta que surgiu na ocasião na academia, é que o marido é sócio e a empresa não está indo bem. Então eu falei, você vai comprar 2 livros, Convite à Prosperidade, né? Volume 1, e vai dar um para o seu marido e um para o sócio do seu marido. Os 2 vão ler o mesmo livro e, consequentemente, praticando o que está no livro, vão sair dessa situação e vão prosperar. E ele saiu correndo, comprou o livro, só que ele entendeu que os 2 volumes eram para o sócio e um para o marido, né? Ele comprou os 2 volumes, 1 e 2. E o problema que ele estava passando, financeiro, na empresa dele, ele começou a levar, então deve estar aqui, está nessa página, como é que eu vou superar o problema no mercado financeiro, e leu todinho o livro, não achou nenhuma dica sobre o mercado financeiro. Mas quando ele terminou de ler, ele falou, agora entendi. A empresa dele começou a mudar, melhorar. E hoje é uma empresa maravilhosa. Altair de Chapecó, hoje é deputado, e superou o problema através da leitura desses livros. Maravilha. Mais uma pergunta aqui de Maringá, no Paraná. Gostaria de saber se tem algum significado sonhar com um avô falecido. Depende do sonho. Se o sonho for, por exemplo, cemitério, que o vô está no caixão, ou em sonhar que o vô está com aquela fisionomia muito triste, significa que está necessitando de orações. Ou se sonhar com o vô, de uma forma, um olhar alegre, vestido de uma roupagem branca, iluminado, então ela apenas está abençoando. Se for desse tipo de sonho, está te abençoando, né? Pode até ser mais um anjo protetor que está lhe agradecendo as orações e está aparecendo dessa forma. Se aparecer com a fisionomia muito triste e sofrendo, é porque então ele está precisando de uma oração à parte, e faça uma oração à parte por um período, especialmente para ele. Tá. Professor, dia 2 agora de novembro, nós temos aí essa cerimônia em memória aos antepassados, de gratidão aos antepassados, e a Seitonê orienta para preencher aqueles registros, que é um papelzinho, né? Onde a gente coloca o nome dos antepassados da família, num outro pode colocar o nome de uma pessoa falecida da família, né? Antepassados, ou ainda do anjinho abortado da família, né? Seu, do marido, assim por diante. Qual a importância desses registros para as almas que foram ali inscritas? Olha, tem vários relatos. Tem o caso uma senhora chamada Albina,
lá de Santos. E ela pegou esse registro, foi na casa das amigas, falou, olha, preenche esses registros espirituais para os seus amigos, parentes, principalmente parentes, né, antepassados e seus parentes. E foi numa casa de uma senhora, uma amiga, e preencheram. O sogro dessa amiga dela tinha morrido fazia um mês. E preencheu, fez para o sogro, né? No dia seguinte o marido falou que sonhou com o pai, e o pai falava, Albina, Albina, Albina. Perguntou para a esposa, quem é Albina? Falou, Albina, aquela senhora que veio ontem aqui. Ah, ele estava agradecendo, Albina, muito obrigado, Albina, muito obrigado, né? Tem o caso da senhora lá de Guaratinguetá, Diná, e ela chegou em casa e falou para o marido, vamos fazer os registros espirituais para os nossos parentes, nossos antepassados, parentes, para os amigos. E ele falou, vou fazer para o meu inimigo também. Só que não lembrava o nome do inimigo. Isso é um fato até interessante, mas aconteceu, segundo ela me disse, né? E ela estava em Biúna e não fizeram o registro, acabou não fazendo registro para esse inimigo do marido. Ela estava lá em Biúna, na hora do intervalo, ela levantou, estava indo para o fundo do salão e alguém gritou, Diná! Ela olhou para trás, meu nome é Tata, e viu a imagem dessa pessoa, falou, meu nome é Tata, falou o nome completo, né? E você, o caso do Marcos. O Marcos abriu um livro, tinha lá o nome de uma professora que ele tanto amava e que ele estava querendo fazer pós-graduação, uma coisa assim, e colocou o nome dessa professora que deu aula para ele e fez o registro. Dia seguinte parece que apareceu em sonho, uma coisa assim, e também ganhou um curso de pós-graduação de graça, né? Tudo de graça. Então os benefícios que vêm são inúmeros, por isso que eu na minha relação coloco não somente os antepassados, todos os nomes que eu consegui dos parentes e também dos colegas, amigos, ex-funcionários que trabalharam comigo na empresa. Todo ano eu faço registro para eles, né, porque são amigos conhecidos meus e isso dá uma alegria muito grande, né, para ajudá-los. Maravilha. Muito obrigado, professor Heitor Miyazaki. Muito obrigado a todos. Muito obrigado. Olá, feliz dia! Está entrando no ar o programa Seite Onoye, o modo feliz de viver em harmonia com a natureza. Fala a verdade, quando você escuta essa frase, você sabe que o nosso programa está iniciando, não é? Seja um mantenedor do nosso programa. Através dele, muitas pessoas transformaram as suas vidas, como é o caso da Patrícia, que conheceu a Seite Onoye pela TV e também é mantenedora do nosso programa, não é isso, Patrícia? Em 2003, eu conheci o programa Seite Onoye, na época eu passava de madrugada e eu fazia o cursinho pré-vestibular, né? E na época eu não frequentava nenhuma religião, eu já tinha passado por várias, mas eu não tinha nenhuma fixa. Parei e comecei a assistir. E eu me apaixonei, e isso pra mim foi muito importante, porque eu não acreditava muito em mim, eu tinha estudado em escola pública, então assim, eu achava que eu ia ter dificuldade passando no vestibular, e aí comecei a assistir todos os dias o programa. Fiquei mais de 6 meses assistindo direto, todos os dias, e comecei a ter autoconfiança, falei assim, não, eu dou conta, eu consigo, só de assistir os programas. Então aí eu falei assim, aí já mudou minha cabeça, não era se eu passar no vestibular, quando eu passar no vestibular na Universidade Federal de Minas Gerais, que era a minha vontade, eu vou começar a frequentar essa doutrina, que é maravilhosa. Aí, logo quando eu passei no vestibular, passei em 4 universidades federais por ter começado a assistir o programa Seite Onoye na TV. Então eu comecei a confiar em mim, comecei a ver que eu era filha de Deus. E logo quando eu passei, eu comecei a frequentar assiduamente. Frequento até hoje, fui a primeira da família. Então a gente entra ou pelo amor ou pela dor. Foi pelo amor, amo essa doutrina. Minha família toda hoje em dia frequenta. E hoje em dia eu sou mantenedora do programa Seite Onoye na TV. E sou muito grata por isso. Seja você também um mantenedor do programa Seite Onoye na TV. Acesse o site www.sni.org.br/mantenedor ou através dos telefones 0800 770 2600 ou 0 operadora 11 5014 2209 e transforme a sua vida e de muitas pessoas através da sua doação.
Garanta desde já que os 365 dias de 2014 sejam repletos de boas vibrações. Chegaram os preceitos diários de 2014 da Seiichi Noye, nos formatos mesa e parede. Faça com que as mensagens positivas encham sua casa, seu estabelecimento comercial, seu consultório, escritório ou empresa de bons fluidos que atraem boa sorte, grandes negócios e muitos clientes. E olha só que maneira bacana de conquistar e cativar amigos, colaboradores e até os seus clientes. A Seiichi Noye produz exemplares personalizados. É isso mesmo. Entre em contato com o nosso setor de distribuição pelo fone 0 operadora 11 5074 4100 e se informe. A partir de um determinado número de preceitos, imprimimos a logomarca da sua empresa, mensagem de boas festas ou o que você pedir. É só nos enviar a arte e pronto. Distribua por aí a imagem do seu negócio associada ao otimismo, à alegria e à energia positiva dos famosos folhetos da Seiichi Noye. Você também adquire preceitos diários 2014 acessando www.sni.org.br/livraria virtual ou pelos números 0800 770 2600 se for chamada de telefone fixo ou de celular para 0 operadora 11 5074 4180. Contamos aí com a sua participação, levando, melhor dizendo, luz aí para o maior número de lares e empresas possíveis, tá bom? Aprofundamos nossa crença em Deus ao acompanharmos mais um programa Seiichi Noye, o modo feliz de viver em harmonia com a natureza. Muito obrigada. São os bons pensamentos como aqueles que temos quando oramos que fazem a vida se tornar boa. Por isso, vamos juntos ao nosso Momento de Oração. Oração para negar o mal. Neste momento, compreendi que minha imagem verdadeira é filha de Deus. Compreendi também que imagem verdadeira deste mundo é o reino de Deus. Se enxergo algum aspecto imperfeito, isso não passa de miragem. A imperfeição não existe. O mal não existe originariamente. É verdade que o pensamento é força motriz e que aparecem o bem quando se pensa no bem, e surge o mal quando nele se pensa. Isto é lei da mente. Porém, mesmo que surjam coisas más por se pensar nelas, elas não são existências verdadeiras. Elas se manifestam segundo a lei mental da manifestação da miragem. Coisas e fatos maus não são existências verdadeiras. São inexistentes e apenas parecem existir. São como as imagens cinematográficas. Mesmo que a personagem de um filme pareça morta, o ator continua vivo e sadio. De modo análogo, por mais que você pareça doentio e por mais que este mundo pareça imperfeito, essas imperfeições não existem de verdade e você continua sadio e vigoroso no mundo perfeito e harmonioso. Muito obrigado. Abençoado seja você e toda a sua família. Até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.